tarde, amigos internautas do Facebook, do YouTube. Continuamos nas nossas sessões de análise, pensamento, de cunho filosófico. Vamos fazendo algumas pontes, algumas inferências para adentrarmos no nosso próximo trabalho. Agora vamos fazer tipo uma coda do que nós vimos esses dias com o nosso primeiro trabalho, que é a Anunciação da Ciência em Si. Ali nós terminamos, aliás, a falar sobre o problema do mal. O mal que foi levantado segundo Teilhard de Chardin no final da sua obra Fenômeno Humano, por nós analisada aqui. Nele, Teilhard de Chardin fala que talvez o pessoal criticasse por não ter explanado muito bem ou por ter negligenciado totalmente essa questão do mal. Vamos ver como foram os termos usados por Chardin naquele momento. No decurso dos longos desenvolvimentos que precedem, talvez o leitor haja ficado intrigado ou até escandalizado com uma particularidade. Em nenhum lugar, se não erro, foi pronunciada a palavra dor ou a palavra culpa. Do ponto de vista em que me coloquei, o mal e o seu problema desvanecerão ou já não contarão na estrutura do mundo, do ponto de vista da evolução. E neste caso, não será um quadro simplificado, ou mesmo deturpado do universo, aquilo que acaba de ser aqui apresentado? A esta acusação, basta às vezes ouvida, de otimismo ingênuo ou exagero, a minha resposta, ou se prefere a minha desculpa, é que, empenhado nessa obra, o único intuito de pôr em realce a essência positiva do processo biológico de hominização. Não julguei necessário, por razões de clareza e simplicidade, apresentar o negativo da imagem que eu projetava. De que serviria chamar a atenção para as sombras da paisagem, ou insistir sobre a profundidade dos abismos que se ficavam entre os cismos? Não era tanto este como aquele suficiente evidente, mas o que eu não disse supus fácil de ver, e portanto teria nada a compreender da visão aqui proposta e buscar nela uma espécie de idílio humano, em vez de drama cósmico que pretende evocar. Como vemos, Chardin justifica a sua posição porque ele queria ver o lado positivo da história humana, mas tem um lado negativo. Aqui começam as inferências. A nossa obra chama Rua le Essencisme. Nós já vimos que rua, esse rua é de rua, do popular. Ciência é ciência, é ciencismo. Tem o Leci, que é a cultura e a filosofia, e tem a religião com o mal de Alá, e o Le é o, e em espanhol é El, né? E El em aramaico, em hebraico, é o Senhor. Né? Então, implica questões religiosas. Essa é um resumo da proposta de nossa obra. Então, nessa questão, o mal é bem presente. E nessa questão de rua, dos problemas cotidianos, nós temos hoje dois problemas. Um de macro, que está no mundo inteiro, cósmico, né? Que é a pandemia, e tem um problema do Lázaro, aquele criminoso, homicida, estuprador, que vem causando muita dor de cabeça na polícia e na justiça brasileira, né? Principalmente na atividade policial que está foragido. Então vemos que voltamos, depois daquela explanação de Teilhard de Chardin, muito tempo depois, o mal é um problema que aflige. Nossa obra, ela tem uma proposta metafísica, religiosa e científica. Uma proposta de análise, não uma proposta de incorporar esses temas. Nós vamos analisar metafísica, religião e ciência. Pela metafísica, nós já vemos a distinção de Aristóteles, que é um livro, depois nós já vimos que é um livro, o nome foi meio aleatório, foi depois do livro Física. Nem foi Aristóteles que deu esse nome, foi as pessoas que organizaram a sua obra. Depois tinha um outro livro que vinha depois da física, né, a nome da metafísica. E ela analisa os primeiros princípios e os fins únicos. Qual a importância disso? Aí nós vamos para o Raleigh-Ciencismo, voltar nas coisas populares, cotidianas. Nós temos um dos maiores poetas brasileiros, né? Inclusive, ele tem um início de poesias metafísicas, e sempre, depois ele passou a ser um poeta bem romântico e retratando o
chega cotidiano, mas continuou com uma certa preocupação metafísica quando nós vamos ver. Ele, na música Cotidiano 2, ele tem uma frase: se é para acabar, por que começou? Então, o fim de tudo é acabar. Se o fim de tudo é acabar, por que começou? Aqui está o problema, aqui está a metafísica. A importância da metafísica. Essa questão vai nos acompanhar sempre. Nós vimos também que a metafísica ela tem duas áreas grandes. Uma sobre a gnosologia, que é o estudo do conhecimento, e outra sobre a ontologia, que é o estudo do ser. No estudo do conhecimento, nós vimos que o conhecimento surge a partir do espanto, da admiração e da memória. O espanto e a admiração, nós até lembramos de Newton, um dos pais da modernidade, um físico, matemático, muito grande. As suas obras dão uma divisão do pensamento antigo, influenciou, apesar de ele ter centrado mais na matemática, na física e na cosmologia também, mas na filosofia ela influenciou muito também. E nós temos também, já bem antes, o Arquimedes, todo mundo lembra daquele Eureka, que descobriu a questão da densidade, do problema da densidade, né? E descobriu o problema daquela alavanca, foi me dá um ponto de apoio que eu sustento o mundo. Então, ele observando, veio uma espécie de espanto, de admiração disso, né? E esse tipo de conhecimento. Tem a memória, a questão da memória, digamos, na questão do ensino, do conhecimento básico, no primário, um dos processos é eminentemente da memória. Um termo popular é o famoso decoreba, né? Aprender por decoreba, por decorar a resposta, decorar as formas. Então, a memória é importante, isso a metafísica é um problema levantado por Aristóteles, mas na nossa obra, Hegel já se preocupava com a metafísica. Hegel, ainda nessa questão da metafísica, ele não fala muito bem na fenomenologia do mal. Ele fala na questão do desejo. Na obra que foi publicada no Brasil, tem um prefácio, uma nota do tradutor, né, de Paulo Machado, que foi um dos tradutores, junto com o Leandro, em que ele analisa a questão da metafísica e lá ele fala nisso, que o desejo infinito é o mal infinito. Paulo Machado, em sua obra, ele nos diz isso sobre a fenomenologia. Em Hegel, nós vamos ver a questão da metafísica, uma questão desse desejo, e também nós vamos ver a questão da lógica. A lógica que nós vemos de Hegel, ele vem uma lógica, ele é uma lógica já misturada com a ontologia, que é o ser aí, o ser em si, o ser para a questão do ser. Hegel já mistura os dois. Muita gente acha que Hegel tentou superar Kant e tentou superar a metafísica antiga, né, a lógica antiga dele. Mas, se formos ler a sua obra, principalmente a obra da Enciclopédia, Ciência da Lógica, logo no início, onde ele faz uma certa explanação geral da lógica, ele fala dos sistemas filosóficos. Ali, Hegel vai nos falar justamente o contrário dessa perspectiva. Ele vai falar que cada sistema filosófico não é superado por nenhum, ele é fechado. Nenhum sistema filosófico supera o outro. O sistema filosófico, quando ele é bem estruturado, ele é sempre atual. E Hegel foi buscar muito da lógica e das questões da metafísica para fazer a sua lógica. E ele não rompeu. Assim, isso nós falamos com exemplo, nós temos aqui à nossa disposição a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Ele vai falar dessa questão que um sistema filosófico nunca é superado por outro. O empirismo, a filosofia crítica, a objetividade da metafísica. 82. Então, do sistema filosófico de Aristóteles, na metafísica, e na lógica, há uma articulação sobre 3 categorias lógicas do processo. Já em Aristóteles já tinha esse processo, né?
São outras três categorias, que é a categoria do singular, do particular e do universal. Hegel vai ver, isso aqui vai influenciar muito lá na frente. Hegel vai ver o singular também como universal, mas é um universal sem conteúdo. Ele também vai falar carente de conceito. O particular é já uma parte desse universal sem conteúdo, mas uma particularidade que vai ser analisada, e desse particular tem um outro universal. Por exemplo, nós temos os animais. Os animais é um singular. Ele não tem conteúdo determinado. O animal tem cachorro, gato, leão, tem cobra, tem pássaro, são animais alados, né? São todos animais. É uma universidade sem um conteúdo determinado. Um conteúdo determinado, um animal racional. Aí, já determinou mais, aí no animal racional vem os seres humanos, uma outra universalidade. Também fazendo uma outra junção, pode pegar os seres humanos e dos seres humanos, seres com atitudes racionais, isso aqui já é uma coisa, seres de atitudes racionais, e os seres de atitudes racionais nós temos a visão da humanidade, o conceito de humanidade. Isso é importante aqui, nessa questão, que problemas cognitivos, muitas vezes, ou então, esse cognitivos pode ser de formação cultural também e de formação individual, que a pessoa adquire certos vícios, né? Vícios de cognição generalizada. Que quando você chega nesse universal humanidade, esse é um exemplo, e é um exemplo que vai calhar bem, nessa questão aqui não tem homem, mulher, não tem preto nem branco, ele tendo a racionalidade, tendo razão, ele é um ser humano. Há diferenças de cor e de sexo, muitas vezes, vamos falar assim, dessa questão de racionalidade, que, por exemplo, um branco é mais inteligente que o negro. Mas aí é que está essa questão que Hegel vai explanar, Aristóteles também vai ver, a questão da particularidade e saber, nessa particularidade, o que é acidente e acessório, para não se tornar uma parcialidade, pegar somente uma parte da realidade. Tem que ver algo essencial, aqui já entra a questão da essência depois, mas ver o que é acidente. Uma coisa acessória do negro é uma coisa acidente. Nessa questão de acidente tem a questão da contingência. A contingência das coisas. Por que um negro, no Brasil, nos Estados Unidos mesmo, mas no Brasil, pode-se falar que ele raciocina menos que um branco? Porque ele é pobre, não teve educação e teve um nível de vida em que ele foi sempre explorado e foi marginalizado. Essa é uma contingência. Mas ele, em um desenvolvimento normal, como já vimos, a sua razão tendo todas as condições físicas e condições de aprendizado, de saúde, condições cognitivas, né? Esses problemas cognitivos, eu falei, para ser questão cultural. Ele tem a mesma razão do homem branco. Ele faz parte da humanidade. Aqui é que começa essa questão da divergência. Nós já vemos esse problema do mal lá, e Hegel também vai ver esse problema do mal. Primeiro, o problema do mal é o problema da divisão. Inclusive, isso aí já é um pouco mais metafísico, depois lá religioso, nós vimos, exemplificando, nós vemos diabo, a palavra diabo, que é uma personificação do mal, uma coisa diabólica. Essa questão é da divisão, mas é uma divisão que não chega numa síntese, e usando a linguagem religiosa, não chega a uma supra-assunção. Hegel vai ver essa questão disso, de a pessoa se fincar nas singularidades e nas parcialidades, na sua parcialidade, na sua visão particular e na sua visão singular. E não ter essa perspectiva do universal. Isso é uma questão metafísica. Então, o mal está isso, e esse desejo é um desejo porque essa satisfação pessoal e aliada a esse problema da divisão é uma satisfação que se transforma em colocar outra consciência como seu objeto
que deve ser dominado. Isso nós já vimos ali. Vamos ver mais essa questão do mal, do desejo e da parcialidade de Hegel, nos seus termos, nessa questão do singular e do particular e do universal. Nós já vimos o texto de Hegel tem de ser analisado no sentido circular, em uma questão de ciclos, e as coisas retornam em outro nível. Isso vai ser bom, mas vamos ver aqui o texto de Hegel na fenomenologia. Fala, o pulsar do coração pelo bem da humanidade desanda assim na fúria de uma presunção desvairada, do furor da consciência para preservar sua destruição. Isso porque ela projeta fora de si a subversão que é ela mesma, e se esforça por considerá-la, exprimi-la como outro. Então, a consciência denuncia a ordem universal como uma perversão da lei do coração e da sua felicidade. Perversão inventada e exercida por sacerdotes fanáticos, por tiranos devassos, com a ajuda de seus ministros, que, humilhando e oprimindo, procuram ressarcir-se da própria humilhação. Em seu desvario, a consciência denuncia a individualidade como a fonte de seu desvario e perversão, mas uma individualidade alheia e contingente. Porém, o coração, ou seja, a singularidade que pretende ser imediatamente universal da consciência, é a fonte mesma desse desvario e perversão. Seu agir só tem por resultado que essa contradição chega à sua consciência. O efeito verdadeiro para a lei do coração, algo meramente visado, que não suportou hoje em dia como a ordem estabelecida, mas que, ao contrário, apenas expôs à luz, cai por terra. Essa lei, que é a sua, deveria ter efetividade, nesse caso. A lei enquanto efetividade, enquanto ordem vigente, e é para ela fim e essência, mas também, imediatamente, para ela a efetividade, precisamente a lei com ordem vigente é antes do nada. Desse modo, sua própria efetividade, o coração mesmo, como singularidade da consciência, é para si a essência. Ora, ele tem por fim, por essa efetividade, como essência. Logo, a essência, ou o fim, enquanto lei, é antes para ela, imediatamente, o seu si como algo não singular, e por isso mesmo, como uma universalidade que o coração seria para a sua consciência mesmo. Aqui, esse jogo do problema da individualidade e da universalidade. Depois, antes ainda, na certeza de si mesmo, Hegel vai dizer, o ser exato, a certeza de si, a singularidade e a universalidade posta da percepção, assim como o interior vazio do entendimento, já não estão como essências, mas como momentos da consciência de si. Então, aqui ele volta a trabalhar essa questão que Aristóteles trabalhava lá, sobre o singular, o particular e o universal. Aí nós já vimos que o problema é essa unilateralidade, ou o egoísmo, ou a parcialidade. Essa particularidade, quando radicalizada e tratada só ela, não no processo, mas só ela como universal, era esse egoísmo e essa particularidade de visão de que uma pessoa que não exprime razão por si só já não pertence à humanidade, e, por exemplo, o negro, por não exprimir uma razão reconhecida, inclusive os negros vieram de outra formação, com outra língua, e realmente não expressavam a mesma língua, mesmo a questão dos índios, não expressava a língua universal, então, que era a língua dos países europeus. Essa questão dessa visão particular e singular e desse desvario do coração, no popular, o próprio Iscocal, na questão de rua, na rua, fala de uma pessoa que é rude. O termo popular fala rude, mas vem do termo já um pouco, coisa mais rude. Fala também do carrancismo, aquela pessoa de semblante fechado. Fechado o semblante porque é fechado em si mesmo, fechado em suas ideias. Então, aqui, essa questão da nossa obra, fala ser sensível. Agora, a proposta dialética de Hegel, quando ela trabalha essa questão do circular, da lógica circular, nós vamos ver que volta à singularidade, mas num outro nível. Esse processo, na história, nós estamos vendo agora no problema das minorias. Essa questão da universalidade também é discutida também com a questão da totalidade. Para Hume, por exemplo, para Hume, a universalidade é uma totalidade. Não essa algo metafísico, é algo físico, uma totalidade. E nessa totalidade, se a maioria é branca, vamos dizer,
a maioria que domina é branca, então o universal é branco. Os negros, os índios são minoria, não fazem parte dessa maioria dominante. Agora, no processo de Hegel, isso do senhor e do escravo, ele vai colocar bem, essa singularidade, no círculo que se faz, volta a ter importância na questão das individualidades, de novo, da particularidade, que é uma pessoa que está naquela questão singular, como era a contingência, então reinicia de novo esse processo de valorizar o singular como algo que merece ser regularizado. Hegel, algumas vezes, ele trata muito essa questão da totalidade com da universalidade. Algumas posições, principalmente, que a gente sabe da sua história, posições políticas, né? Ele vai ter essa questão clássica, né, de apoiar Napoleão como sujeito absoluto, né? E, como alguns historiadores falam, que ele era monarquista, né? Ele gostava dessa questão do poder totalitário sobre os outros. E muitos hegelianos utilizam várias passagens, não vê ele voltando em si, na leitura de Hegel, ele vai no sentido, depois ele volta lá onde está de novo. E essa é uma proposta já que vem desde o seu prefácio. Ele no prefácio, ele vai já falar dessa questão da circularidade. Nós temos aqui, quando ele vai falar assim: aliás, a substância viva é o ser que na verdade é sujeito, ou, significa o mesmo, que é na verdade efetivo, mas só na medida em que é o movimento do pôr-se a si mesmo ou a mediação consigo mesmo do tornar-se outro. Como o sujeito é a negatividade pura e simples, e justamente por isso é o fracionamento do simples ou a duplicação oponente, que é de novo a negação dessa diversidade inerente e do seu oposto. Só essa igualdade, restaurando-se, ou só a reflexão de si mesmo, do seu ser outro, é que são verdadeiros, e não uma unidade originária enquanto tal, uma unidade imediata enquanto tal. O verdadeiro é o vir a ser de si mesmo. O círculo, a circularidade, que pressupõe seu fim como sua meta, e que tem como princípio que só é efetivo mediante a sua atualização e seu fim. É isso que eu falo. Essa proposta dele, e ele vai cumprir no jeito de falar, até na lógica ele vai falar dessa questão da circularidade. Então, é importante essa visão metafísica dele, a visão realmente metafísica tradicional, e foi um dos motivos de Kant, né, não valorizar o conhecimento, porque não tem esse conhecimento absoluto da coisa em si. Hegel vai colocar o conhecimento como um vir a ser, e esse algo circular que as coisas realmente voltam. Mas ele fala, isso nós já vimos, o absoluto só no final é que se revela. Tem os pequenos finais, nós já vimos, até na obra dele tem 3 divisões que parecem quebras, e ele retoma de novo, se torna algo meio diacrônico e descontínuo. Essa é a nossa análise. Então, muito dos problemas das minorias vem realmente dessa visão totalizadora e dessa visão, vamos dizer assim, absolutista, de chegar ao final de um universal pleno. Ele não tem essa visão. Só na metafísica. Ele, na fenomenologia, Marx jogou para a sociedade comunista, mas é uma coisa que mexe, que até hoje ela não se firmou nisso, né? Todos os processos revoluções socialistas voltam a ter várias contradições de dominação e de escravidão. Então, a questão mesmo materialista em si do comunismo é uma visão metafísica, porque no sentido que ela não se realiza. Outro problema é o estudo do ser enquanto ser. Ele é importante por isso. O ser ele é baseado na questão da vida. Hegel vai colocar isso, que a dialética dele procura acompanhar o movimento vital, o movimento real da vida. E procura o ser, esse ser que se atualiza em vista a esse processo, que é um processo vital. Isso é uma ontologia. Como nós já vimos ali, no estudo do ser enquanto ser, você tem 2 questões que são existência e forma, o imediato e
de como ela se apresenta, né? E a questão da essência. A essência, em muitos casos, principalmente mais visível no animal, mas Hegel vai ver a questão do movimento, quando ele fala do espírito, né? Nessa questão da ontologia, do ser como geral. E nessa questão, a própria substância, nós a vimos ali, Hegel a ver como um sujeito. Fazendo um paralelo aqui, podemos fazer como uma questão singular, quando você analisa uma substância, quando você vê uma particularidade no processo lógico da metafísica, é quando você vê um ente, e esse universal é você ver aquele dado como um sujeito que está ligado numa questão histórica, e essa questão ela é importante na sua definição de ser enquanto ser. O ser, ele tem três qualidades que são qualidades que se refletem na realidade. Que é ser eterno, ser imutável, ser perfeito e ser uno. O ser, como já viram, o objetivo dele é prolongar a vida. Então a meta do ser é a meta de se tornar eterno. E, de novo, Vinícius de Moraes vai assim falar, que seja eterno enquanto dure. Ele falava assim na questão do amor. Mas o amor é já uma questão ontológica e religiosa para ligar a nossa aproximação. Que São João, evangelista, na sua primeira carta, João 4,8, ele fala, Deus é amor. E essa atualização do ser, nós vemos em São Paulo na carta aos Coríntios, quando ele fala, agora vejo em parte, mas enfim veremos face a face. Nós, usando uma Bíblia, né? Aqui, vamos usar fazendo uma pesquisa no nosso Google. Nós vamos ver. Então, veremos face a face. É a carta aos Coríntios e procurar a Bíblia, mas também. Agora, quando enxergamos apenas em 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Vimos a Bíblia, carta aos Coríntios 13, 12. 11, 13, 12. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Hegel, ele foi seminarista protestante, ele fala em veremos face a face. Aqui nós vamos ligar a questão do perfeito, também é ligada à essência, essa finalidade de eternidade, e a questão lógica é a lógica da vida. Aqui em Hegel nós vamos ver que a ideia, e logo no início temos essa visão. A ideia e o primeiro é a vida. É o final, é o coroamento da lógica. A ideia busca a vida. Não vamos ver, né? O perfeito, as formas se tornam mais perfeitas para garantir essa vida e para prolongar essa vida. Isso depois foi verificado pelo próprio evolucionismo de Darwin. O seu conceito de evolução das espécies, de seleção natural, essa questão da competitividade, tirando a questão de falar que um derrota o outro para se tornar uma espécie mais perfeita, né? Mas tem essa questão de harmonização, uma outra maneira
de se fazer esse conflito. Se você ficar só na singularidade do ser animal, como nós vimos hoje, né, realmente o animal compete de vida e morte e é para derrotar o outro. Essa competição agora passa a ser suprassumida para uma questão dialética, que é a questão das consciências. Em que uma consciência aprende com a outra e evolui nisso. Esse nós vamos ver já na questão do reconhecimento de Hegel. Mas Hegel depois volta de novo o conflito, né? E ele vai jogar para o Estado para resolver essa questão da conflitividade. E vai jogar também a questão da religião. E primordialmente e primeiramente, já um termo metafísico, o princípio do raciocínio começou com a religião. Esse raciocínio, essa racionalidade. E o cristianismo é que já supera de toda essa divisão. A primeira religião era uma religião de eleitos, né, a raça escolhida, a nação santa, né, vamos dizer assim, uma coisa final, mas no cristianismo depois, o cristianismo vai abrir isso. Hoje mesmo, quem for católico, a leitura bíblica de hoje, no Evangelho, fala de Cristo falando que virão do Oriente e do Ocidente e sentaram à mesa junto para dar um Isaac, já ele quebrou as divisões. Aí nós passamos essa questão religiosa. Apesar da religião voltar, Hegel vai denunciar isso, né, desses sacerdotes fanáticos, né, porque são sacerdotes que não têm essa visão universal, têm a visão particular, a visão da sua paróquia, da sua semelhança. E aí entra também, né, rabino, entra pastor, entra mãe de santo, pai de santo, entra o líder do centro espírita. Esse é um processo dialético que vai e volta e é um imperativo dessa questão da animalidade, né, e dos instintos. Na questão da religião, nós vamos pegar aqui mais ou menos o que Hegel já tinha colocado, que é a religião natural, a religião da arte, a religião revelada. Mas o Hegel, ele é um processo cíclico, essas coisas voltam. Nós colocamos aqui essa questão da religião revelada, a questão do animismo. Hegel ainda fala um pouco disso, mas ele fala da religião do imediato que é a consciência dele, e procura superar essa questão da sua individualidade e da sua contingência, né, na busca de um além, e aí se começa a manifestação da religião. Isso, historicamente, é verificado por as primeiras manifestações religiosas, é o culto aos mortos. Isso, a maioria das civilizações, as mais antigas, tem um certo culto aos mortos, né? Uma certa reverência quando a pessoa morre, né? De enterrá-la, colocá-la, muitas vezes enterrar no fundo do quintal, tem uma certa reverência. Então, essa região animista de animal da alma e da questão mais imediata. Vamos ver como o Hegel fala dessa questão da religião. Essa questão do animismo, nós já vimos também, tem a questão da planta e do animal, aqui na fenomenologia do espírito. A gente vai ver essa questão, mas a questão das ervas, de coisas para curar, do animal, na adoração da vaca na Índia, né? E mesmo da adoração de totens ou de deuses que têm representação como se fossem animais, guerreiros, leão. Até na Bíblia fala de Israel, o leão de Judá, né? Então, Hegel analisa isso. Mas, mais antes, na religião natural, ele fala: a verdade da fé, em uma determinação do espírito religioso, mostra-se no fato de que o espírito efetivo é assim constituído como uma figura na qual ele se contempla na religião, como, por exemplo, a encarnação de Deus que tem lugar na religião oriental. Não tem verdade que seu espírito efetivo é essa reconciliação. Não tem aqui cabimento de retroceder da totalidade da determinação para a determinação singular e mostrarem que a figura no interior dessa totalidade é de sua religião particular, está contida a plenitude das demais. E antes o espírito que sabe distingue sua religião da outra de acordo com a determinação dessa figura que sabe. Então, a religião natural, como fala, também é vista como uma religião singular e uma religião particular.
Um exemplo popular é aquela pessoa, não, eu rezo mesmo em casa, não vou à igreja, tudo, é algo mais particular. E o outro lado é essa questão do bem e do mal, né? É nessa questão das promessas, correntes, mandingas, é tudo dentro dessa questão particular, né? E da questão do interesse particular, mas de fazer uma promessa para conquistar alguma coisa é um interesse particular. As correntes, do mesmo jeito, para pedir a saúde para alguém. As mandingas, é um ritual particular, de não passar embaixo da escada, tudo, né? São tem dessa religião. A religião da arte, nós sabemos que é a questão das esculturas, a Igreja Católica era famosa disso, né? Teve grandes pintores, Leonardo da Vinci fez pinturas de santos, Michelangelo fez esculturas também, né? A religião é revelada ao cristianismo. E aqui, como já vimos, esse universal do cristianismo, a religião revelada, ele volta naquela religião particular, porque Cristo vai dizer, aqui falar que se quiseres orar, vai no interior do seu quarto e ore em particular a Deus, que Deus vai te atender. É uma volta dessa religião natural vista por ele e dessa religião anímica, do seu pedido particular. Mas tem também essa questão universal, né, da religião, que é a questão do cristianismo, que Cristo pediu que se pregasse o evangelho a todas as nações. Essa questão universalista do cristianismo. Não como dominação, como nós vimos em todas as passagens de Cristo. Quem vê o cristianismo dessa forma não é a essência do cristianismo, é a essência que foi demonstrada nos evangelhos. Igual, né, na passagem de hoje, do evangelho de hoje, da liturgia católica, Cristo fala sobre essa coisa. Vamos aqui de novo ver a liturgia. Está bem? Bem nisso. Muitos virão o rei do Ocidente e se sentarão à mesa junto ao Abraão, Isaac e Jacó. Mateus 8, 5 e 17. Aqui está essa questão que é criticada muito, não é questão do cristianismo. Ele lá vai ver duas passagens dentro dessa questão da evolução e da questão da religião e do cristianismo. Quando ele vai ver os ritos expressos em vermelho e preto nas paredes das grutas na Espanha, nos Pirineus, no Perigord, não se praticam ainda aos nossos olhos na África, na Oceania e na própria América. Que diferença existe, por exemplo, como já foi acentuado, entre o feiticeiro dos três irmãos metido na sua pele de viado e tal qual a divindade da Oceania? Mas há algo mais importante ainda. Podemos enganarmos ao interpretar a moderna, as impressões de mãos, os bisontes embuchados, os emblemas da fecundidade, por meio dos quais exprimiu as preocupações e a religião de Aurijanense e de Magdalense. Pelo contrário, não podemos errar tanto pela perfeição do movimento e das silhuetas, como pelo jogo imprevisto das cinzeladuras ornamentais. Nós surpreendemos nos artistas dessa era longínqua e o sentido da observação, o uso pela fantasia, a alegria de criar. Estas flores de uma consciência não só reflexiva, mas exuberante. Assim, pois, o exame dos esqueletos e dos crânios não nos iludia. No quaternário superior, e já incontestavelmente o homem atual, no quaternário superior é já incontestavelmente o homem atual em toda a força de expressão que nos separa. O homem ainda não adulto, mas chegado à idade da razão. A partir deste momento, a relação a nós, o seu cérebro está acabado. Tão acabado que desde sua época nenhuma variação mensurável pode ser provocada a maior aperfeiçoamento do instrumento orgânico do nosso pensamento. Eu estou falando dos ritos religiosos primários, né, que já demonstram a razão, uma busca da razão, então já uma busca do universal. E depois do cristianismo ele vai vir. E é assim que progressivamente nos encontramos repelidos para as zonas das mais ocidentais do mundo, aquelas em que nas margens do Eufrates, do Nilo, do Mediterrâneo, com excepcional confluência de lugares e de povos, iria em poucos milênios produzir a mescla favorável, graças à qual sem nada perderam antes, pelo contrário da sua força ascensional,
a razão poderia atrelar-se aos fatos e à religião à ação. A Mesopotâmia, o Egito, a Elade e a Império Roma, e por cima de tudo isso, aí vou terminar, o misterioso fermento judaico-cristão que daria à Europa foco espiritual. Então, nós vemos aqui Chardin falar sobre essa questão da religião e dessa questão da universalidade. Aqui nós vemos essa divisão, sociedade ocidental cristã e reino dos céus. Há uma diferença. No dia a dia, né, rola assim, cientismo, nós temos o fundamentalismo, a Inquisição, a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu vim para que todos tenham vida, amai uns aos outros, amai os vossos inimigos. Então, mostrando que essa sociedade ocidental denominada cristã, ela foi baseada nessa busca dos reinos dos céus. E essa busca de verdade foi que orientou, na Idade Média, a igreja a fundar as universidades. Tem a escolástica que estudava já metafísica, né? Já era um processo embrionário que deveria ser a ciência. E na Idade Média também, a igreja conservou do Império Romano, que ela herdou, várias obras da antiguidade que viriam a ser utilizadas, né, inclusive no desenvolvimento da química, da física, foram conservadas pela igreja, né, nas bibliotecas. Tem até o Humberto Eco, aquele livro dele, O Nome da Rosa, sobre a Idade Média, tem essa questão das bibliotecas, que tinha uns livros proibidos. Esses livros mais antigos, uns até esotéricos, eram proibidos de ser lidos pela igreja. E Humberto Eco, no Nome da Rosa, era uma série de mortes que entregavam no mosteiro, e foi visto que eram tintas que os copistas colocavam, e para que as pessoas não lessem, essas tintas tinham veneno. Então, só a pessoa que sabia aquela não passava a mão em cima das páginas do livro que tinha um pouco de veneno. Sabia pegar aquele, os monges que sabiam dessa coisa. Então dá para ver isso, mas dá para ver esse lado negativo, o obscurantismo, mas dá para ver esse outro lado. A igreja, na Idade Média, conservou aquelas obras que eram obras, foi uma ponte da Idade Antiga para a Idade Moderna, no desenvolvimento da ciência. Nos dias atuais, a igreja, nós já vimos, já na época de La Chardin já propunha já essa abertura. Essa obra dele já é uma obra aberta, tentando dialogar com a questão da evolução, colocar a questão sendo uma espécie de Tomás de Aquino moderno, só que Tomás de Aquino, na obra A Suma Teológica dele é moço, e La Chardin não teve tempo de fazer uma Suma Teológica dentro da sua descoberta, mas nessa questão finalista da energia, e uma energia que atrai tudo, e que na natureza faz com que tudo busque formas mais perfeitas e formas mais duradouras e eternas, né? Deveria ser ver essa questão de Deus, esse ser, essa inteligência que move tudo isso, né? E Chardin coloca na questão física como uma energia, o ponto ômega. Muito bem explicado de uma outra forma. Não é um motor originário, mas é um motor como se fosse um foco de atração no universo. E se explica porque também Chardin viu uma certa atração misteriosa que fazia com que o universo se expandisse. Isso aí Einstein já viu. Contraria um pouco a tendência de Newton, a cosmologia de Newton, na sua questão finalista e metafísica, ela preconizava uma destruição em que tudo ia ser atraído por tudo até um colapso total. Mas, misteriosamente, as coisas estavam se expandindo. Nessa questão de ser e dessa questão da totalidade, vem aquela questão da unidade do ser. Né? De novo, vamos pegar Aristóteles, como falamos, as coisas nunca se são superadas, né? Mas lá na metafísica, nessa questão da eternidade, Aristóteles falava, metafísica, livro B, o livro 4, né? E aqui a folha 999, a numeração dele. Aristóteles fala, se não existisse nada de eterno, também não poderia existir o devir. Então, e não poderia mais na frente falar, né, e existir também o contingente. O contingente, ele está em devir e só está em devir por causa que existe algo eterno. Na questão da totalidade, da unidade, ele fala, o ser se diz em múltiplos significados, mas sempre referência a uma unidade.
em uma realidade determinada. O ser, portanto, não se diz por mera autonomia, mas do mesmo modo, como chamamos salutar tudo que se refere à saúde, seja enquanto conserva, seja enquanto a produz, seja enquanto é sintoma dela, seja enquanto é capaz de recebê-la, ou também, como dizemos médico, tudo que se refere à medicina, seja enquanto a possui, seja enquanto é inclinada ela por natureza, seja enquanto é obra da medicina, e podemos introduzir outros exemplos de coisas que se dizem de modo semelhante, assim também o ser se diz de muitos sentidos, mas todos em referência a um único princípio. E sem esse princípio de unidade, não haveria essa questão do conhecimento e a questão da metafísica, volta à questão dos primeiros princípios. Aí nós vamos ver agora a questão da ciência, as inferências que tem. A ciência, o método da ciência é um método empírico e indutivo de observação neutra, observação de neutralidade. Fazendo de novo uma inferência com a metafísica, né, a questão do particular universal, quando fala em admiração, espanto, admiração, ver, quando Aristóteles fala isso, na metafísica, logo depois ele vai falar dessa questão do ver. Vamos ver se a gente visualiza aqui. Mas ele vai falar do espanto que advém do ver, principalmente. O principal motor de conhecimento é a visão. Então já está implícito essa questão do empirismo, né? Do método da ciência. Fazendo também na questão da metafísica, essa questão do singular, particular e universal, a ciência, para fazer um experimento, ela procura isolar uma amostra de um universal dado, né? De um universo de escolha, ele adquire uma amostra. E dessa amostra, analisando as contingências, particularidades, e vendo a questão das ocorrências contínuas e, vamos dizer assim, ocorrências estáveis, né? Se chega a um universal, se chega a uma lei científica, um remédio, uma vacina. Na vacina, nós já vimos. De um universo do Brasil, pega uma amostra, um particular. O universo tem homem, mulher, velho, novo, pega uma amostra que tem velho, novo, homem, mulher, doente, são. Não pega um universo total, que é um universo sem conceito, mas pega uma amostra ideal. E dessa amostra faz o teste e daí se chega ao universal, que é a vacina, ou o princípio da vacina. Aquela questão que fala de olhar também, na experiência, são várias experiências, ver a regularidade. Então, o exemplo da lógica formal, que fala em eternidade, fala em duração, mas essa questão da eternidade, na medicina, é um eterno, entre aspas. Aquela experiência, um determinado composto, ou determinada forma, dentro daquele universo particularizado, ele tem reações regulares. Procura-se tirar o que é contingente. Na lógica, tem a lógica, a questão do terceiro escolhido, né? Na lógica, quando você chega a uma conclusão, sempre vai ter um outro, que é um terceiro que tem que ser escolhido para aquela conclusão geral. O Hegel, como já vimos, ele, na lógica de Hegel, esse outro retorna do seu pensamento e do seu método circular. Na ciência também, esse outro retorna nessa questão das reações adversas. E nessas reações adversas, quando um grande percentual de indivíduos testados com um remédio, uma vacina, tem um resultado positivo no sentido de cura ou de melhoria das condições da doença, você aprova, mas todas elas têm as reações adversas, que é o outro lá de Hegel, que Hegel vai falar do outro, e esse outro volta de novo, essa singularidade volta de novo, volta para os testes para ver, já detectar naquelas pessoas, já um universo, já daquelas pessoas que teve aquela relação, já um universo coisa, um universo já, um outro universo de novo singular, homem, mulher, branco, tudo tiver uma reação negativa, tem aquele universo que teve reação negativa, e vai de novo tirar amostras e ver o porquê que vai de novo ser testado aquele componente, né?
e melhorado, ver o que aconteceu, se atacou o fígado, por que atacou o fígado, porque a pessoa tem doença hepática, então tem anase, doença hepática. Mas aí vai procurar ver um remédio que atua do mesmo jeito e não causa doença hepática. Tem vários remédios que foram progredindo nesse sentido. Um exemplo grande de avanço nesse sentido é os tratamentos neurológicos, que até bem pouco tempo eram feitos com terapias à base de choques elétricos, de isolamento só, e de drogas bem potentes que deixavam a pessoa praticamente inválida. A pessoa nunca. Mas foram melhorando, foram ver que reação que tinha, até chegar nos atuais remédios antidepressivos e remédios neurológicos, né, mesmo doenças neurológicas graves, né, já não tem mais essa. Mas dentro daquela, procura uma certa regularidade eterna enquanto dure, como eu falo. Enquanto durou aqueles procedimentos antigos resolveram. Aí, na evolução, aqueles princípios já não valem mais. A ciência tem alguns princípios, axiomas, leis internas de sua constituição. Um princípio é um princípio lógico por excelência. Nós vimos nessa questão das pesquisas, de se individualizar as pesquisas, né? E já visto já na ciência da lógica, né? Transformar a quantidade em qualidade. Isso nós vimos, se várias pessoas foram testadas, a maioria, grande quantidade foi bem, que remédio é visto como eficaz, tem a qualificação de um bom remédio. Então a quantidade transforma em qualidade. Aqui também, na lógica de Hegel, onde a ciência já estava bem desenvolvida, mas engatinhava em muita coisa, né? O princípio do experimento científico tem muita coisa de Hegel, que já por sua vez já baseou na lógica de Aristóteles e evoluiu a lógica de Aristóteles. Tem o princípio da eternidade, que fala que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ela é bem analisada na questão da energia, depois na energia atômica, né? Que na ficção do átomo, né, se libera uma energia e se transforma em uma outra coisa, né? Essa energia atômica serve de propulsão para máquinas, serve até para curas, né? Na radioterapia, né? Então, porque na ficção dos átomos se perdeu uma energia, mas essa energia utilizada se transforma em uma outra energia, aquela questão da energia potencial e da energia cinética, né? A energia ativa. As coisas todas têm uma certa energia potencial, nada se perde, né? Aí depois, essa questão das ciências naturais. Nas ciências sociais, as mais rígidas são as leis da economia, as leis do mercado, o famoso mercado. A mão externa do mercado, né? A lei da oferta e da procura, que gera estabilidade de preços e salários, e essa estabilidade, principalmente na época atual, no insight de Ford e Taylor, de valorizar o consumo, valorizar os salários dos seus trabalhadores para ele consumir seus produtos, essa lucratividade faz o processo virtuoso, que o trabalhador consumindo mais, ele melhora a sua condição de vida, né? Aí, esses axiomas, nós temos aqui o Roales e o essencialismo, né, que é a questão da rua, da ciência, da religião, né? Essa questão da lucratividade e da economia, ela tem muito a ver na questão da parábola dos talentos, de Mateus 25, 14, 10, Lucas 19, 27. Essa questão dos talentos da pessoa procurar, como fala, desenvolver os seus talentos, gerar os seus talentos. Aí se uniu a lucratividade, né, e essa questão do calvinismo, que é da pessoa fazer uma poupança, mas visando um investimento, que é um dos processos básicos do capitalismo, que é a questão da poupança e do investimento, do lucro. Esse lucro tem de ter uma poupança e disso gerar um investimento para contribuir para esse círculo virtuoso da economia. Mas esse círculo sempre gera num limite. Tem um limite esse círculo virtuoso. Sempre um limite de superprodução, ou é um limite que explora ou do lado da oferta ou do lado da procura, ou de superprodução e não tem tanta gente para consumir aquilo, aí acaba tendo prejuízo, que foi o caso com aquilo, ou da procura, muita gente que tem um salário muito grande e
mas a produção não acompanha esse tanto de consumidor que tem. Esse é um dos princípios básicos das crises cíclicas do departamento. Aí nessas crises, de novo, se volta na questão da racionalidade, de uma universalidade, representada lá por Hegel, lá quando nós vimos na fenomenologia do espírito pelo Estado. O Estado como um organizador, não mais como um dominador, mas um regulador. A questão da antropologia, que é uma ciência ligada um pouco também às ciências naturais, mas já bem social, né? Um princípio básico que eles analisarem as civilizações e as civilizações se organizarem a partir do momento em que se proibiu o incesto. Isso na moral natural. Isso implica na questão ética e implicou na constituição da família. Aí é um princípio da antropologia. Voltando à questão dessas inferências nossas, tem a questão da religião e do paraíso perdido, né? E da questão do primeiro casal e da desobediência. Né? E daí depois a questão dos problemas familiares, da constituição da família a partir de um núcleo básico. No Gênesis da Bíblia é algo meio em forma de parábola, né? Uma espécie de parábola do Antigo Testamento. Por alguns é natural, mas o mais importante é isso aqui. Existe um núcleo familiar básico para constituir a civilização, constituir pessoas, e havendo uma desarmonia, contrariando uma lei maior, que seria uma lei de Deus, né? Aí seria caso, na antropologia veio com essa questão do incesto, mas aí é a questão do desejo de consanguíneos, né? Volta a questão do desejo de Adão e Eva de comer a maçã, algo meio parabólico, mas quiser, como um exemplo. Né? E a questão da evolução da saúde também, vem essa questão do reconhecimento, e nós vimos também, vem lá do cristianismo, quando Hegel fala da dialética do Senhor e do Estado, duas consciências que se degladiam e depois uma se reconhece na outra, está implícita essa questão da lei do amor que nós vimos, e essa questão da chegada final, o final, né, que Hegel fala, o absoluto, só o final se resolverá, a Teilhard fala do ponto ômega, essa questão do reino dos céus, é uma questão já também religiosa que se entrelaçam aí. Essa questão do Cristo como Filho de Deus, de origem divina, mas como humano, e das suas leis, nós voltamos ali, nós já vimos aí isso aí. A nossa civilização, que é chamada civilização ocidental cristã, é uma civilização hoje procurada por vários povos. Vários povos, esses imigrantes, procuram a Europa e os Estados Unidos, praticamente, que foram construídos dentro desses princípios religiosos do cristianismo. Por isso, a sociedade ocidental cristã. E esse Cristo é essa visão de Cristo cósmico, essa visão de amor, de reconhecimento do outro, não só como objeto, mas como uma consciência que deve ser valorizada, que norteia a lógica de Hegel, o seu processo também, processo filosófico de Hegel, né, e de Teilhard que nós vimos. Depois, essa metafísica da rememoração, na religião tem os testamentos, que foram escritos para que o povo rememorasse os problemas que teve e como foi solucionado por uma força superior, mas que precisou e clamou e instalou, incentivou a participação humana, que na Bíblia cristã, né, são chamados Antigo e Novo Testamento. Os testamentos é a memória, né, a memória do povo, e essa memória que muitas vezes metafisicamente se